Boa noite, amigos. Aqui vos fala Matheus Tibus, do canal Ciqueton. Os meus pais, eles veem muita televisão. Sempre tem aqui a TV de fundo. E eu acabo sempre ouvindo alguma coisa. A TV de fundo, né? Você sempre acaba ouvindo. O Brasil é um país onde a TV de fundo é muito forte. E eu fico sempre ouvindo, às vezes, o que é que tem, né? Geralmente eu gosto de colocar uma música, né, nos meus ouvidos, né, para não ter que ouvir essa chatice sem fim, porque eu sempre achei televisão muito chato. Quando eu era pequeno, né, embora eu visse muito televisão, porque eu não tinha outra coisa para fazer, a verdade é essa, eu sempre me achava até aquilo de que eu gostava muito extremamente entediante. Extremamente entediante. Né? Às vezes com exceções, mas geralmente eu achava muito entediante. Tinha essas coisas. Os Cavaleiros do Zodíaco, a Liga da Justiça eram coisas que eu achava incríveis. Mas em regra eu achava tudo muito entediante. Né? Não conseguia passar muito tempo em frente à televisão. Mas uma coisa muito interessante é o seguinte. Com o tempo eu deixei de ver a televisão, né? E vejam que com o tempo se tirou cada vez mais os desenhos animados. Tirou-se mais e mais e mais, né? Por razões que até hoje não são muito explicadas. Teve um lobby de gente que eu não sei se era idiota, não sei se era mal intencionada, né? Gente ligada ao PSDB, especialmente. O PSDB, ele teve essa bandeira de guerra, acabar com o desenho animado na televisão brasileira, dizendo que isso iria fomentar o consumo infantil, né? Eu não sei qual é o problema disso, sinceramente, ainda que fosse essa a verdade, né? Mas é Brasil, não é? Nunca tem que fazer muito sentido. E o horário que antes era das crianças foi substituído por coisas muito estranhas em quase todas as estações de televisão. Se você for ligar de manhã, o que você tem são programas sobre doenças e sobre saúde. Programas de gente falando sobre descubram os novos remédios contra doença X. Isso é uma coisa que você ouve todos os dias na televisão. E com o tempo isso foi ocupando mais e mais espaço na televisão brasileira. Até que você tem o Jornal da Band, por exemplo, né? Toda a edição dele, vocês podem ver, tem uma parte só sobre saúde, só sobre doenças. Né? Descubra os novos remédios contra o mal de Alzheimer. Eu já devo ter visto isso centenas de vezes na minha vida. Nova cura contra o mal de Alzheimer descoberto. Novo remédio contra não sei o que descoberto. Aí de manhã bem-estar, descubra o que faz bem, comidas saudáveis, mas você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Certo? À noite, os jornais, mais coisas sobre saúde, mais coisas sobre doença. Isso é uma hipocondria, certo? Que eu acho que chega a ser a nível de Brás Cubas. Aquela alquimia que o Brás Cubas queria para achar uma cura contra os males do espírito. Certo? E eu falo isso como uma pessoa que, na condição de uma pessoa que, em primeiro lugar, é um hipocondríaco, em segundo lugar, tem uma doença crônica. Ou seja, eu teria tudo para gostar desse tipo de atração. Mas eu não gosto. Agora, por que a mídia brasileira coloca tanto isso aí o tempo todo?
o dia todo, né? Especialmente na televisão. Especialmente na televisão. Só se fala nisso. Em primeiro lugar, porque o Brasil é um país que, muito mais que os outros do mundo, é uma nação gerontocrática. E que é a cada dia mais desproporcionalmente gerontocrática. As pessoas que mandam no Brasil são gente que está em uma idade tão provecta que você não sabe nem qual é o estado de lucidez dela, né? Agora colocaram um idoso demente, né, na presidência da República. Colocaram um idoso demente na presidência da República. E a mídia toda aplaude esse idoso demente. Certo? E a mídia brasileira, nesse ponto o Olavo de Carvalho tem razão, a cada dia ela tem um aspecto mais forte de confirmação de ideias dos grupos dominantes do Brasil. Fazer aquela famigerada, com perdão da palavra, masturbação mental para os grupos dominantes do Brasil, né? Ficar confirmando a eles que as coisas que eles desejam, que as suas ideias são verdadeiras, né? E são ideias que de fato têm execuibilidade. Execuibilidade. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o seguinte, é que há muito tempo a mídia brasileira passou a ser dominada por macacos muito vagabundos, certo? Papagaios muito vagabundos, do que pensam os setores mais decadentes da mídia americana. É por isso que o Brasil é um país onde esse negócio de fake news pegou tanto. A ponto de ter engolido toda a política nacional. E como nesses meios se vende muito essa ideia do transhumanismo e dessa busca pela imortalidade, a mídia brasileira, especialmente a televisão, eleva esse assunto ao máximo patamar possível, porque é algo que eles querem. Terceiro fator é porque hoje em dia a mídia brasileira, a televisão especialmente no Brasil, e a mídia dita tradicional em geral, é algo tão medíocre que só quem a vê são as pessoas que não estão acostumadas a outra coisa, né? E são a terceira idade, são os idosos. São os idosos. E isso é preocupação do idoso, querendo ou não. Mas por que isso é preocupação do idoso? Aí você tem o quarto motivo, que é o seguinte. O boomer brasileiro, assim como o boomer no geral, tem uma falta de esperança muito grande. Por isso eles têm esse desejo de ser imortais. Porque eles já perderam há muito tempo a esperança da vida futura, do mundo por vir. E de que Deus faça justiça ao mundo. Não sei até que ponto eles perderam a esperança e até que ponto eles a trocaram pelo vício. Pelo conforto viciado? Isso é uma ótima pergunta. Existe uma mistura muito forte dos dois. Mas a melhor coisa que os jovens podem fazer e que os velhos não fizeram nesse momento é ter esperança.
Não percamos a esperança que nos está sendo negada, pessoal. Não percamos essa esperança. Pois lembremos que somos todos peregrinos. Pois um forte abraço a todos e até logo.